Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um espaço aqui na Inquieta, o espaço de entrevistas. Neste mesmo local vamos receber variedíssimos convidados, seja da área da cultura, seja da área do entretenimento, seja da área do empreendedorismo. Enfim, vamos todas as semanas tentar trazer um convidado diferente para conversas diferentes e não poderia começar esta mesma rúbrica, este mesmo espaço, sem convidar um amigo. Vasco André Rodrigues é advogado, um vitoriano, um amigo da casa e um dos autores do livro do centenário do Vitória. E é sobre isso que vamos precisamente falar, desse mesmo livro do centenário do Vitória. Mas antes disso, Vasco, obrigado por teres aceitado este meu convite, para esta conversa, uma casa que tu bem conheces. É verdade. Olá, Filipe, boa tarde. É um prazer voltar à Inquieta, como tu bem sabes. É um prazer estar sempre a falar contigo, um amigo, como tu fizeste questão de frisar, e eu retribuo e agradeço. É bom regressar à Inquieta, ver que este espaço continua em crescimento, continua bonito, continua dinâmico e que assim seja por muitos e bons anos. É isso mesmo que todos nós esperamos. Obrigado pelas palavras. Vasco, vamos começar por este livro, 2 volumes, um livro lindíssimo, um livro para quem já teve a oportunidade de folhear essa longa história centenária do Vitória. 100 anos não são 100 dias, não são 100 meses, são muitas histórias, são muitas memórias que ficam para sempre no coração daqueles que viveram essas mesmas histórias e agora retratadas neste mesmo livro. Vamos começar pelo início. Alguma vez tu pensaste no teu imaginário? Eu sei que és um homem da leitura, eu sei que és um homem dos livros, eu sei que és um homem da escrita, mas alguma vez tu pensaste que poderias efetivamente pôr mãos à obra e seres um dos autores do livro do centenário do Vitória? Filipe, honestamente, não. Já te saudei, aproveito também, não fiz aos teus telespectadores, espectadores, o que tu quiseres, a tua audiência, que já é grande, felizmente, a todos mando um enorme abraço. Quanto ao que tu dizes, honestamente, ou perguntas, honestamente não estava à espera. É verdade que antes de um livro, durante o período da pandemia e até quase num ano, 2, quase até ao centenário, fui escrevendo no Mais Guimarães semanalmente uma crónica sobre uma época passada do Vitória, um jogador antigo do Vitória, mas começou quase como um entretenimento na altura que estávamos todos em casa, que era mais uma forma de ocupar o tempo desafiado pelo pessoal do Mais Guimarães. Foi-se cristalizando durante esse período. Durante esse período também houve gente, alguns que eu fui recordando, que demonstravam alegria por aparecerem naquelas páginas. É de recordar sempre o Neno, que quando falei do trajeto do Neno no Vitória, calhei de o encontrar e a conversa que tive com ele foi deliciosa e inesquecível. E provou que as pessoas, e principalmente quem tinha passado ligado ao Vitória, gostava de ser recordado. Pronto, e fiz isso, mas nunca esperei que disso passasse para um convite formal da Comissão do Centenário para abraçar este projeto. Tive medo no início, porque acho que antes de começarmos uma obra destas... É uma responsabilidade muito grande, não é? Poderes não ser capaz. Antes de começares uma obra destas, tem sempre... será que é possível? Será que como é que eu vou estruturar? Há fontes? Não há fontes? E isso é uma questão também que se pode fazer um reparo... Até porque, se calhar, os últimos 30 anos, se calhar, é sempre muito mais fáceis do que os primeiros anos de vida do Vitória, não é? Sim. E o Vitória não é criticar ninguém, nem criticar o passado, nem... tem uma bibliografia parca, curta, e o que existe ou existia no Coube está disperso e alguma coisa perdida. Existe gente que sempre foi apaixonada pelo Vitória, que ia reunindo
vários trechos do que ia acontecendo. Há uma obra de um vitoriano que recordou os primeiros anos, até 1950, o Sr. Manuel Magalhães, que foi extraordinariamente útil, porque o que o Vitória devia ter de memória não tinha. E depois, também temos que ser honestos, vivemos no tempo da digitalização, Certo. ou seja, é possível aceder aos arquivos digitais de muitas publicações, sejam nacionais, sejam locais. Consegui aceder a isso, que me permitiu com mais facilidade ter material para trabalhar, para poder compilar a informação tida como pertinente e com isso montar textos que fossem exprimindo cada uma das épocas. E como tu dizes, e muito bem, as primeiras, ou seja, de 1922, e vamos ser honestos, de 1922, diremos até 1970 mais ou menos, é uma primeira fase em que os jornais pareciam não dar tanta importância ao futebol. Vamos recuar um bocadinho. Vamos para 1960, o regresso do Vitória à primeira divisão, em 58. Parece que o futebol era um compêndio. A partir dessa altura nota-se um maior interesse sobre o fenómeno do Vitória. Nota-se a cobertura das digressões do Vitória em África, logo em 59, exatamente, até a primeira vez que o Vitória vai aos Açores jogar para a Taça de Portugal em 62 com a União Micaelense. Depois a questão da ida aos Estados Unidos, à Venezuela, a pequena Taça do Mundo, e a partir daí nota-se que os jornais locais procuram dar uma maior informação da realidade vitoriana. E com o passar do tempo as coisas vão melhorando, começam a surgir novos jornais, surge o Povo de Guimarães em 78, exatamente, até depois chega o primeiro desportivo, que é o Desportivo de Guimarães, já há 25 anos, que facilita muito mais. E transporta todo aquilo que é a informação do Vitória. Sim, e também uma coisa ainda que não tenha sido cíclica, não tenha sido permanente, que é o Jornal de Vitória. Em 1968 aparece o Jornal de Vitória, depois há várias séries, há interrupções, há continuações. Depois aparece novamente o Jornal de Vitória, depois aparece o Sport, e depois, não, mas depois termina. Nem iria pelo Sport, mesmo o Jornal do Clube, que foi dado por fim em 2012. Sim. Também a internet permite que isso aconteça, não é? Porque tu agora, qualquer informação do clube está arquivada digitalmente na própria página do Vitória. Isso aí não há nada a fazer. E bem. Mas antigamente não havia isso. Então havia hiatos, havia mesmo alguns jornais passavam umas semanas sem falar de futebol, depois voltava-se quando havia um jogo mais importante. Tornou-se um desafio ainda mais aliciante. Sem sombra de dúvida, até porque tínhamos modalidades, como o ciclismo, por exemplo, que enchia bastantes páginas dos jornais e que hoje é meramente impossível. Sim. O desporto antigamente era encarado de outra maneira. Mesmo se tu analisares as crónicas que se faziam aos jogos, eram crónicas completamente diferentes da que lemos hoje em qualquer jornal. Havia quase uma apreciação individual aos jogadores e não havia aquele azedume contra a arbitragem, apesar de algumas críticas, não havia aquela ideia de parece que se percebia mais futebol que o próprio treinador, ou seja, havia uma candura diferente na escrita. Também é bem de verdade, a maioria das pessoas e dos sócios e aficionados dos clubes, muitas vezes só viam mesmo o seu clube, porque não tinham acesso aos jogos na televisão, certo, como hoje nós temos. Não conheciam as equipas. Não conheciam a realidade das equipas adversárias, não conheciam como é que se jogava lá fora, como é que se jogava no estrangeiro. Hoje não. Hoje Vasco, tu sentes também que hoje em dia estes miúdos novos vão para o jogo e às vezes fazem críticas de que o Vitória não joga nada, ou este ou aquele não joga nada, porque se calhar às 3h30 viram um Real Barça e depois vão com umas expectativas que não são aquelas que vão encontrar naquele jogo do Vitória, por exemplo. Sim, é verdade. Eu tenho acesso a demasiada informação hoje, demasiado entre aspas, como é óbvio, e que depois olha-se para o jogo e assim, e antigamente não. Antigamente via-se o Vitória a jogar no estádio
E quando muito, ao domingo à noite, a partir das 10 da noite, no Domingo Desportivo e os resumos lá dos se ia ver os golos resumos só. dos jogos, não era? Sim, e aí repara uma coisa. Ao fazer este livro percebi uma situação engraçada. Que passava pelo seguinte. Muitos dos jogos fora que o Vitória fazia, a crónica do jogo era feita por pessoas que tinham ido e que passavam as informações ao narrador, ao jornalista, ou então era retirada de um jornal nacional e que eles davam aquilo, ou seja, até a própria equipa, fora os jogos em casa, que eram fáceis de aceder, fosse no Bem-lhe-Vai, depois na Amorosa e agora no estádio, como hoje o conhecemos. Fora esses jogos, era difícil acompanhar a equipa e ter informações fidedignas do que iam acontecendo. A própria equipa, o Vitória. Certo. E tu estás-me a falar, comparar com o jogo que viram às 3h30 da Liga Inglesa. Os tempos mudaram. Completamente. Filipe, repara uma coisa. Mas, apesar disso, uma coisa que será mais importante reter, é que no livro falo disso, e há até um capítulo sobre isso. O Vitória, mesmo nessa altura em que era mais difícil viajar, em que era mais difícil chegar junto da equipa, o Vitória sempre esteve acompanhado. E não falo da ida de 1500 adeptos a Braga em 1930 e qualquer coisa, 34, primeiro título nacional, que é Braga, aqui ao lado. Falo de ir a 1500 adeptos em 55 a Chaves e a Viseu. Ou ir em 2000 não, ir em excursões ao Olhão e a Évora para acompanharem a equipa. E Chaves é a mesma distância hoje como ontem, mas o tempo de distância não era o mesmo. Não, era muito mais. Era muitas horas de viagem. E posso-te dizer que das consultas que fui fazendo, que já naquela altura, aquele sentimento de estupefação que muitos adeptos têm ao ver a mancha branca a entrar no estádio deles, já naquela altura existia. Porque o Vitória, e mesmo na segunda divisão, aqueles 3 anos de segunda divisão, certo, entre 55 e 58, o Vitória não perdeu adeptos, pelo contrário, igualmente ao fenómeno de 2006, ganhou adeptos e sócios, ganhou adeptos e associados. Que é uma coisa que também ajuda a explicar sociologicamente o que é ser vitoriano. Certo. Que não é um clube que ganha, é por ser Vitória. E talvez como nós na nossa família, quando alguém precisa, vamos a correr, estamos lá nas dificuldades, felizmente aqui também temos tido isso. Tem sido isso que tem permitido o clube solidificar-se e perceber-se as verdadeiras fundações dele, a necessidade de ter força nos momentos difíceis. É um clube de estudo social, completamente de acordo com É um clube de estudo social, é um clube que desde o início percebeu que precisava dos sócios. Que um clube que percebeu, basta ver que o Bem-lhe-Vai, a Vitória até 32, anda de casa às costas e até tem dificuldades em ter um campo que pode pôr em causa a continuidade. Mas eu diria que anda ao Vitória e andam todos os clubes a nível nacional. Eu diria que, se olharmos para esse ponto, só à exceção do Sporting, que era um clube já elitista, com muito dinheiro, todos os outros andavam ali com as casas um bocadinho às costas. Mas repara, o Vitória cristaliza-se, solidifica-se, não é pelos carolas da cidade, não é pelos capitalistas da cidade, é por um homem trabalhador, o Carlos Machado, que trabalhava numa fábrica, que regimentou mais alguns amigos e conseguiu fazer um campo de futebol que durou até a Amorosa. Certo. Ou seja, não foi andar os carolas que investiram, Vitória também nos teve e precisou deles posteriormente, anos 50, 60, 70, precisou deles, mas se não é o sócio comum, o sócio anónimo, o sócio que fez alguma coisa sem querer nada em troca, nenhuma placa com o nome dele, o Vitória provavelmente hoje não seria o que é. Sem dúvida. E talvez esse exemplo em 32 do Carlos Machado ao conseguir levar o Bem-lhe-Vai para a frente e conseguir o Vitória ter durante o campo onde ganha os primeiros títulos distritais, talvez a história não chegasse ao que chegou hoje. E o Vitória aí demonstra desde o início que é um clube do povo, que é um clube que depois tem carolas, há gente importante, o Antero Henriques da Silva, o Antero Henriques da Silva Júnior, o José Val, ou seja, há vários empresários que são importantes no Vitória, mas se não tivessem a força popular com eles para os sustentar, isto não chegaria onde chegou. Porque desde sempre, e é outra falácia que existe, que no livro é desmontada, o Vitória foi um clube de paixões e de multidões, não é de agora.
desde o início. Desde sempre. E podes ver no livro fotografias do Bem-te-vai nos anos 30. Completamente cheio. Era mais pequenino, mas completamente cheio. Completamente cheio. Verdadeiramente extraordinário. Ou seja, e com senhoras no futebol. Sim. Ao contrário de muitas cidades que se dizia que o futebol não era para mulheres. Pronto, sabemos hoje que isso é mentira. Basta ver as nossas bancadas. Isso é mentira. Felizmente as bancadas de Dom Afonso Henriques têm muitas e muitas mulheres. Sempre o teve. E Guimarães continua a preservar essa história ao ponto de termos, por exemplo, um clube em Guimarães. Foi fundado também por uma mulher. Portanto, Sim, nesse capítulo, se bem que o Vitória aí possa ter um pequeno ponto a apontar-se. Vitória, nós sabemos que as eleições livres existiram em 74. Certo. Os modelos eleitorais no Vitória até a eleição do Pimenta Machado em 80 eram diferentes, era com um conselho tipo conselho vitoriano, mas diferente, conselho geral que elegia e depois ia à Assembleia Geral. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, as mulheres no Vitória só puderam começar a votar em 88. Anos mais tarde, sim. Anos mais tarde, É que alegava-se que pagavam menos, que não sei o quê, mas isso também... Que era metade da cota que se pagava. Que ainda hoje se pagam ainda menos, hoje, ainda mas hoje, a questão é que hoje podem ser eleitas, eleger, votar, e eu questiono se o Vitória mais cedo tivesse aberto essas portas às mulheres, talvez tivesse tido mais cedo. Ou seja, provavelmente hoje... 50-50 no estádio seria uma realidade. Para lá estamos perto e bem, mas... E ainda bem. E muito bem. Ó Vasco, permite-me esta metáfora. O que é que sentiste quando te meteste dentro de uma cápsula do tempo e viajaste para poder encontrar todas estas fontes, encontrar todos estes bocadinhos, todas estas fotografias, todas estas descrições que se faziam do Vitória para poder chegar Eu não te vou mentir, em certa parte, a partir dos anos 60 foi quase como fazer uma revisão de matéria dada, porque em casa sempre ouvi muitas histórias de Vitória, sempre ouvi muito o que foi acontecendo, sempre fui ouvindo os nomes que encontrei no livro, ou seja, foi quase a revisão da matéria dada. Antes foi engraçado, tinha luzes, obviamente que tinha luzes, obviamente que sabia o essencial da história vitoriana, como todos sabíamos, mas foi quase como ir puxando o fio a ver o que vinha a seguir, porque há casos que uma pessoa sabe um bocadinho, não sabe, ouviu falar e até nem é bem assim, ou não é narrado bem assim. Depois já há a questão da imprensa dizer as coisas de uma maneira e tu até achares que é uma versão contrária ao que colida. Uma coisa é nós ler algum artigo ou lermos alguma coisa, mas depois temos, para escrever o livro, para colocar isto no papel, temos que atestar se aquilo foi mesmo verdade ou não. Não é? Sim, Filipe, sim, é interessante isso pelo seguinte. Nós sabemos, vocês são homens da comunicação social, sabem que vocês têm fontes. Há fontes mais ou menos fidedignas. Certo. E depois há uma situação diferente. É que se tu tens atualmente 3 ou 4 fontes que até vão falar sobre o mesmo assunto e que tu podes confrontar, ou seja, e tu podes dali recolher os pormenores comuns, pelo menos esses te permitirão perceber o que é verdade. Antigamente não existia isso. Claro. Antigamente não existia isso. Ou seja, tu corres o risco das fontes que tens, por mais que as queiras aprofundar, desembocar sempre naquela situação e tu até podes ficar com dúvidas. Mas também a verdade é uma, e tu bem sabes disso. A história não é matemática. A história mesmo hoje pode ser contraditada com factos novos ou uma interpretação desses factos diversa da que tivemos até hoje. Exatamente. E eu sei que isso pode acontecer. A história não é uma ciência exata. Exatamente. E eu sei que neste livro poderá acontecer a contraditarem-me. Claro. Aliás, tu bem sabes que isso foi público há coisa de 1 ou 2 anos, que falou-se sobre a questão da fundação do Vitória. Sim. Que isso não era novidade nenhuma. Inclusivamente há um texto que eu optei por não publicar, do engenheiro Helder Rocha, que era dos primeiros grandes pensadores do Vitória, e até pai do coautor deste livro, o Raul Rocha, a afirmar que o primeiro presidente do Vitória tinha sido Mariano de Felgueiras. Exatamente. Há um texto escrito no Povo de Guimarães em 1996,
a dizer isso. Não? Há sempre aquela controvérsia, não é? Agora, Relativamente ao primeiro. agora, e depois há várias maneiras de defender as questões, não é? Eu posso dizer que compreendo de um lado do Helder Rocha e depois do professor António Amaro das Neves em dizer que foi o Mariano Felgueiras, que efetivamente foi dado como primeiro presidente. Como também te posso dizer, defendendo que seria o António Macedo Guimarães, pelo facto de formalmente em Assembleia Geral ter sido o primeiro a ser escolhido. Conclusão, o primeiro terá sido quase para tratar de dar a cara e tratar das diligências necessárias a inscrever o Vitória na AFE Braga. Era preciso alguém, e o Vitória ainda não estava devidamente organizado para ter uns corpos sociais legalmente estipulados. E alguém tinha que ser. E alguém tinha que ser. Exatamente. Depois que o Mariano Felgueiras Filho vai para o Brasil e não volta mais, Vitória organizou-se. Ou seja, faz uma Assembleia Geral, que também há dados sobre isso, Sim. e elege o Macedo Chapeleiro como primeiro presidente em Assembleia Geral de Vitória, os primeiros órgãos sociais definidos. Mas isto é bonito. É bonito. Trabalhar-se esta história, viver esta história, pesquisar esta história. Sim, sim. Ainda para mais, história é uma coisa fascinante. Acho que aí estamos os dois de acordo. Ainda para mais, a história é algo que nos diz tanto e que a verdade seja dita. E fazendo uma crítica, o Vitória durante muito tempo descurou isso. O Vitória deveria ter feito um livro dos 50 anos, não o fez. O Vitória fez um livro de 75 anos com os recursos que tinha na altura. O futebol hoje é completamente diferente daquilo que era quando os clubes começaram a ser, na sua maioria, fundados. Jogava-se pelo prazer, pelo gosto de jogar futebol, mas não havia aquela coisa de se guardar tudo o que era de fontes, de se guardar tudo para a história, de se guardar tudo para a memória. Os próprios equipamentos, eu acho que às vezes tinham que durar 2 e 3 anos, porque não havia dinheiro para comprar outro tipo de equipamento. Sim, Filipe. E tudo isto depois acaba por se perder no tempo e na história, não é? Sim, mas também... Hoje não, hoje é completamente diferente. Eu falava-te há bocado até pelos recursos digitais que agora tens, te permite guardar tudo digitalmente sem ocupar espaço. Agora, eu acho que, mesmo assim, o Vitória terá falhado, e não tomem isto como crítica, porque se for crítica, é uma crítica que tenhamos de fazer muito para trás, não é de agora. A Vitória terá falhado na organização dos arquivos. Aliás, agora até julgo que se estava a fazer espaço museológico para guardar, nem sei como está, mas julgo que havia essa preocupação. Eu diria que é o Vitória e todos os clubes quase, não é? Sim, mas eu falo do Vitória. O Vitória terá falhado, porque o Vitória, repara, o Vitória fez um número único da subida em 58. Não existe nos arquivos do clube. Em 34, o Vitória foi campeão distrital. Há uma brochura, não existe nos arquivos do clube. Há vários. O Vitória foi à África, fez um destacável em 59, não existe. Está na mão de alguns colecionadores, alguns apaixonados. O clube precisava ter isso, e foi falhando, claro. E foi falhando desde o início que isso foi feito. E por isso é importante, foi importante em 1997 um livro dos 75 anos. Foi, com os meios que existiam na altura, que não são os dois. Raul Rocha também. Sim. E que teve muito trabalho com isso, e que não tinha as coisas que nós agora temos, a verdade é essa. Não tem um acesso facilitado como temos hoje, não é? Tivemos em 2010 um homem que também apresentou um livro dos 86 anos de Vitória, o Sr. Custódio Garcia, que era um dos grandes depositários da memória vitoriana, que guardava tudo, e que foi guardando fez esse livro. Mas pouco mais foi existindo. Por isso este livro também permite uma coisa: daqui a 25 anos, se alguém quiser fazer um livro dos 125 anos, ter uma base mais sólida para o fazer. Exatamente. Mesmo reformulando este, pode reformular, dar o estilo que pretender, o que acontecer, mas tem uma base muito sólida para isso. E depois, o Vitória é um clube grande, precisa de cultivar a sua história. Temos bons momentos, temos maus momentos, temos o que for, mas foi o que aconteceu. Acho que vamos avançando na história, e na história deste livro do centenário. Há muitas pessoas, e provavelmente vais-te esquecer de algumas, mas não tem mal, não há problema nenhum em relação a isso. Mas
para se escrever um livro com tanta história, para se escrever um livro com tantos anos, 100, é preciso recorrer-se a muita gente. Gente com um espólio gigantesco em termos de fontes escritas, de fotográficas, de jornais, jornais que não estão digitalizados e é necessário também. Eu partilhei muitas horas contigo também e tu mostravas-me já o espólio muitas vezes comprado por ti próprio. Sim. Porque vários volumes de jornais que foste adquirindo, vários livros, várias revistas, várias fotografias, várias idas ao arquivo municipal também para fazer essa mesma pesquisa. E, portanto, eu sei aquilo que tu passaste para chegar a isto que nós estamos aqui hoje a ver, este livro do Centenário. Sem estas pessoas era meramente impossível chegar-se a este livro. Era. Mas eu acho honra seja feita que todas essas pessoas que tu falas, e não quero, honestamente, não quero individualizar, porque seria injusto da minha parte. Vamos esquecer de alguém, Não quero fazer isso, mas sei que todas as pessoas que tinham alguma coisa que achavam que fosse útil, a disponibilidade delas foi absolutamente extraordinária. Eu acho que muita gente, e muito bem, e eu sinto-me orgulhoso com isso, e era esse, no fundo, o objetivo, olhou para o livro de Vitória como uma causa comum. E era uma causa comum, era cada um que tivesse, e tu bem sabes disso, como já referiste, pudesse ajudar, e mesmo depois o apoio de algumas instâncias públicas. Não posso esquecer a disponibilidade do Arquivo Municipal. Exatamente. Na pessoa do Pedro, que facultou-me tudo o que eu mais quisesse, e já individualizei, mas pronto, mas é por causa do arquivo, mas que tudo que eu quisesse, tudo que fosse necessário. Agora, a verdade é essa, e aí também é interessante, porque um livro foi escrito por mim, mas se não existissem esses contributos, não existissem essas opiniões, não existissem algumas dúvidas que se foram tirando com as pessoas, até reconhecimento de algum jogador que possa estar numa equipa que eu me possa ter faltado, o livro era muito mais difícil de o fazer. Claro. Mas, Filipe, a verdade é essa, eu fui recolhendo, eu pessoalmente vou conhecendo a história do Vitória, mas não, é impossível saber de tudo, é impossível. Impossível. E sem o apoio dessas pessoas, então ainda pior seria. Agora, claro que foi assim que foi acontecendo, como diria o outro, e foi acontecendo um processo que demorou, que teve avanços e algumas tropeções, mas isso faz parte da vida. Nós já conversamos sobre isso e tu já conversaste com imensa gente sobre isso, sobre a demora. Eu continuo a dizer, um livro com esta magnitude, e eu como estudante de História, por exemplo, sei bem a dificuldade que é retratar a história com pouquíssimas fontes. E demora muito tempo, e demora às vezes anos a escrever-se um livro. O tempo que demorou para lá do centenário, eu atrevo-me a dizer que seria o tempo que tinha que ter demorado antes do centenário, se me estou a fazer entender. Tá. Ou seja, em vez de os 3 anos de pesquisa, de procura, de fontes, de arquivos, de fotografias, enfim, a paginação, tudo o tempo que demora para elaborar um livro desta dimensão, e com este espaço temporal de 100 anos, requer anos. Não se faz de um dia para o outro. Se calhar devia ter começado mais cedo para estar pronto no ano do centenário. Não estando, eu, na minha opinião, não vejo problema nenhum em ter sido lançado. Filipe, é uma opinião que eu agradeço e agradeço-te a compreensão. A verdade é que foi um projeto que começou com apoio. Durante algum período, eu não queria dizer isto, mas terá faltado algum apoio, inclusivamente na escrita do mesmo. E prefiro não dizer mais, prefiro dizer só na escrita do mesmo, quem quiser que entenda o que quiser. Mas depois há que reconhecer uma coisa, e isso eu reconheço, e há de ter sempre a minha gratidão da maneira que abraçaram isto. Foi quando o Vitória sentiu que o livro estava forte, e na pessoa do Pedro Coelho Lima,
bem acompanhado pela Raquel Veiga, que tu bem conheces, que saiu desta casa também, e do Rui Xavier, olharam para um livro que tinha que sair e criaram as condições que tinham faltado até esse momento para um livro poder andar à velocidade que tinha que andar. Eu posso-te dizer que o conteúdo de um livro, obviamente que teve retoques para ser o produto assim, como está aqui, mas o conteúdo de um livro pronto para ter esses retoques estava concluído no fim de 2022 e até antes, não seria no centenário, mas quase estava escrito na altura do centenário. Agora, falhou, senti-me em alguns momentos sozinho. Não quero dizer mais do que isso, fico só que me senti sozinho. Sinto que quando tive esse apoio fortíssimo no Vitória, quando o Vitória fez tudo, as coisas começaram a acontecer. E aqui, se estou a falar do Pedro, tenho que falar de uma pessoa que também foi importantíssima e que faz este livro tão apelativo. Ou duas, o Marco que toda a gente conhece como o Marco Jacobeu, que foi importantíssimo nas fotografias, na escolha, dar o espólio dele, que é fantástico. E da Susana Xavier, que foi a paginadora de um livro, que fez um trabalho extraordinário. Costuma-se dizer que os olhos também comem, e mais do que está escrito, a primeira impressão é olhar para o conteúdo gráfico, e esse, eu acho que o livro está extremamente bonito, foi bem conseguido. Que se eu tento honrar o Vitória na escrita, no aspecto, este livro não fica a dever nada a ninguém, não fica a dever nada a nenhum clube. E isso acho que é um motivo de orgulho para o Vitória, para os vitorianos. É um livro que a meu ver, consegue até ser mais bem conseguido que alguns livros centenários de clubes estrangeiros. E podes crer que consultei muitos, ingleses, espanhóis, italianos, e nenhum consegue ficar ao nível do Vitória. Inclusivamente tem 20 anos, mas o do Real Madrid não está melhor que o do Vitória. E ao menos nisso podemos dizer que temos uma coisa que está melhor, mas pronto. Também, eu sou um bocado suspeito para falar, mas eu vi-os... Eu vi esses mesmos livros e posso dizer que da Espanha colocaria, por exemplo, do Sevilha. Do Sevilha, tal, provavelmente. No topo. Eu vi o do Atlético de Bilbao, que não tem nada. Bilbao, não, o do Real Madrid, o Real Madrid, e nós aqui a Espanha ou Sevilha, acho que é aquele. Concordo. Está mais completo. Obviamente. Itália ou AC Milan. Sim, mas obviamente, mas o AC Milan ainda agora fez um dos 125 anos. Que a versão de luxo, a versão soft corrente custa 150 euros e que em matéria de informação não tem a metade da informação que nós temos, mas a verdade é o meu, eles têm 100 livros por ano a falar da história. Sim, nós não temos, portanto eles podem estar a esse luxo, deixar isso para outros, mas tem uma versão de luxo que eu vi já e que matéria de imagem, de texto, pronto, já disse, imagem pouco melhor é que esta, se é melhor, e custa 1.200 euros. O de luxo, sim. Se é pelos títulos, até podemos compreender, não é? Não temos 7 Ligas dos Campeões, mas é o que eu quero dizer, fora brincadeiras, e não é puxar a brasa à sardinha, é que qualquer vitoriano poderá sentir-se orgulhoso do que o Vitória fez em prol de preservação da história. E eu acho que isso será o maior triunfo deste livro, que a Comissão do Centenário também acarinhou. Ao bocado não falei neles, principalmente no Nuno, que foi extraordinário também na dedicação que teve para isto, e na Célia também. Extraordinários na dedicação que deram à causa e que abraçaram. O Luís Cirilo, que me convidou inicialmente, toda a gente acarinhou um livro para que ele hoje pudesse estar aqui. E, acima de tudo, essas pessoas podem se sentir orgulhosas, contribuíram para algo que humildemente acredito engrandecerá o Vitória. Devemos ver muitas caixinhas destas embrulhadas a preceito debaixo do Pinheirinho este Natal. Era uma prenda engraçada, acho que sim. Acho que era uma prenda engraçada, é assim, uma prenda única.
Não é colidir com o marketing do Vitória, porque eu também sou um consumidor das camisolas e dos cascóis e dos galhardetes, mas o livro, a verdade é uma, salvo um caso excepcional, só provavelmente daqui a 25 anos existirá. Depois era isso que eu te ia dizer, pois as camisolas no próximo ano têm outra, e no próprio ano tens 3. Três. E, portanto, no próximo ano tens mais 3, e assim Exatamente, isto será o livro único. Não, é a história dos 100 anos. História dos 100 anos. Sabemos que vivemos numa sociedade atualmente um bocado pouco atenta, talvez, à leitura, talvez mais imediatista das redes sociais, das mensagens telegráficas, mas saber a história do clube, saber como chegámos aqui, refletir o que nos levou certo ao que somos hoje, para o bem, mas para o mal também, será útil. Isso permitir-nos também perceber algumas decisões, criticar outras, ou seja, estar dentro do clube no presente, conhecendo o passado. Vasco, quem vive a leitura, como tu vives e como eu vivo também, e a própria escrita, às vezes quando estamos a consumir um livro, quando estamos a ler profundamente um livro, a nossa mente transcende-se e vai para aquele próprio imaginário daquele livro. Quando estavas a escrever, e será essa a minha última pergunta que eu tenho para ti, quando estavas a escrever o livro, com tantas passagens, com tantas histórias, com tantas conquistas, com tantas derrotas também, porque faz parte, claro. Ninguém ganha sempre. Como bem nós sabemos, sempre, não é? Exatamente, como nós bem sabemos. Mas quais foram aquelas passagens do livro em que tu sentiste verdadeiramente o imaginário dentro de ti, para todos os níveis, seja de alegria, seja de euforia, seja de tristeza, seja de contentamento excessivo? Há certamente passagens que tu partes do princípio assim, epá, eu tive um gosto enorme em poder-te dizer, já fui falando aqui, poder-te dizer quando o Vitória foi a Braga à segunda mão do Distrital e a capacidade que teve de levar 1.500 pessoas a Braga em 1934 para ver o clube. Para os menos desatentos, 1934, o concelho todo de Guimarães, eu teria-me a dizer que teria 30 mil habitantes. Imagina a proporção de vitorianos. Não sei os números ao certo. Imagina a proporção de vitorianos não andará muito longe que foram a Braga para ajudar a equipa e para ajudar a trazer o caneco. É mais para as pessoas se situarem às vezes no próprio contexto, porque olhamos e dizemos, 1.500, mas nós hoje vamos 3.000. Ok, mas hoje o número de população... Mas vamos 3.000, a Braga não será o caso, mas vamos 3.000 de autoestrada, confortavelmente sentados no carro, ou num autocarro cheio de todos os luxos, é diferente. Na década de 80 e 90, aqueles 15 mil, 20 sim, mil a fotografia no Dragão, na Luz e por aí fora. Sim, há fotografias disso, há a fotografia da chegada do autocarro de Madrid, quando o Vitória eliminou o Atlético de Madrid, que também temos isso. Procuramos sempre também dar a noção, e há um capítulo sobre isso, do sentimento vitoriano, ou seja, é uma equipa que não joga sozinha nunca, já disse isso e eu volto a repetir, e repito. Agora também se refere a momentos tristes, momentos em que o Vitória é prejudicado, temos que falar deles, que nos revolta mesmo a escrever, quando o Vitória desce divisão por o Porto ter dado a mão à Boa Vista em 55, quando o Garrido faz o roubo que toda a gente sabe na final da Taça em 75, exatamente. Ou seja, nós a escrever aquilo revoltámos-nos e pensámos o que seria da nossa história se aqui tem corrido bem, se isto tem sido diferente. O que falhou para nós permitirmos Basileia, que também tem a fotografia no livro do gol do Roberto que é num lado, mas lá está, no fundo nós já dissemos isso e acaba por ser assim. Nós já a escrever um livro parece que estamos a escrever no fundo da nossa vida. Tens momentos bons que estás tudo bem, outros porque é assim o que está a acontecer, como é que vamos dar a volta a isto. No fundo, Vitória faz parte da nossa vida. O problema, Vasco, é que tu pegaste agora num ponto que me parece mesmo importante e é mesmo o ponto exato, que é, parece que estamos a escrever a nossa vida, mas o problema é que se o Vitória faz parte da vida de todos os vitorianos, é a história de cada um deles também que está ali retratada. É uma porque eles, quando lerem todas estas páginas,
a partir do momento em que eles nasceram, eu tenho a certeza absoluta que Era- vão estar a viver Era isso que eu queria dizer. por dentro, ou seja, eles vão estar dentro do Era próprio isso que eu livro. queria dizer. Não sei se passará com eles, mas comigo passou-se. Aquele jogo, pá, naquela altura eu estava a fazer isto, eu estava-me a preparar para fazer. Sim, sem dúvida. Eu lembro perfeitamente deste jogo, que no dia a seguir ia-me acontecer aquilo. Sem dúvida. Ou seja, ao caminhares pelos jogos que o Vitória foi fazendo e pelos momentos em que o Vitória foi vivendo, estás quase a fazer um rewind da tua vida, o que te aconteceu. Aí naquele ano estava a trabalhar ali, estava na universidade, estava-me para casar, estava para nascer um filho. Ou seja, porque nós, vitorianos, acompanhámos o Vitória ao nível da nossa vida e quase conjugámos as duas realidades. Sem dúvida. E vamos acompanhando o que aconteceu no Vitória porque nos foi acontecendo a nós. E isso também é um bocado o sentimento vitoriano, é não conseguirmos tornar o clube ser indissociável da nossa existência. Sem dúvida. E acredito que o que estou a dizer aqui também é desde os primórdios que foi acontecendo. Eu tenho a certeza absoluta que quem adquirir o livro e começar a folhear, mesmo que ainda não tenha nascido ou esteja a falar de épocas que foram os pais que viveram, mas que nos contaram, mas que nos foram transmitidos, porque jogavam na dinga e porque Exatamente. jogava o Cascavel, e depois depois o Abreu, tínhamos Tito, o Abreu, tínhamos o Tito, o Caissara, o Jeremias, o que for. tantos jogadores que nós até podíamos não ter vivido ou não termos aquela memória bem viva desse tempo, mas os nossos pais contaram. Exatamente. Os nossos pais transmitiram-nos aquilo e quando nós formos a esfolhar, nós vamos estar a viver a nossa vida, a vida do Vitória e a vida dos nossos pais. Sim, e Vai ser uma coisa, acho que incrível. E vais-te recordar das histórias que te contavam e que já ouvi isto, já me contaram, e isso é bom, porque ao recordares o Vitória estás a recordar a tua vida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vai ser uma belíssima prenda no sapatinho, porque acho que é uma prenda para todos os vitorianos. Obviamente nem todos vão conseguir financeiramente adquirir o livro, mas ainda assim Filipe, deixo o repto também. Deixas o repto, e o repto que posso dizer é o seguinte: foram feitos 1000 livros. Tens razão, mas também não é, cada um sabe de si, não quero dizer nada e respeito as diversas opiniões. Claro. Mas a questão é que é o preço de uma camisola. E como tu dizias há bocado, camisolas temos todos os anos. Todos os anos. E eu sei que Vitória tem que as vender e precisa de as vender e é bom que as venda, é bom que o estádio esteja repleto de camisolas brancas, laranjas ou pretas. E agora ainda mais, não é? Porque no próximo ano vamos ter um novo patrocinador, das e camisolas. convém despachar a Macron, mas a verdade é uma, e aproveitem já agora a Black Friday que os preços estão bons, mas não interessa. Mas a questão é a seguinte: um livro certamente, e já o disse, não vai ser um novo tão cedo. Pelo menos oficialmente, pelo Vitória, Sim, eu creio sim. que não. Portanto, será uma peça única. Aliás, ele foi pensado também para ser uma peça de requinte na própria casa, como tu já reparaste e falaste, na caixa, ou seja, tem capa dura, tem retoques de requinte, até nisso para engrandecer a obra e para torná-la distinta. E até por isso merecerá como já falei, as fotografias também são belíssimas. Não, o texto, não vou ser advogado em causa própria, mas as fotografias são belíssimas e valem a pena serem vistas. Além do mais, atrás, acho que não tens aí uma separata de alguns momentos marcantes, bem como de bilhetes, que vale a pena ser visto. Portanto, fica o desafio. Folheiem-no, se apaixonarem, que acredito que sim, ousem comprá-lo. Isso é que é o importante. Vasco, obrigado por esta Foi um prazer, Filipe, voltar à Inquieta. Esta é a casa é tua também. Obrigado. Falarmos aqui um bocadinho deste livro do centenário. Eu sei a dificuldade que foi a recolha de todas as fontes, a recolha de todas as fotografias e mais algumas. Eu sei a luta diária que tinhas, porque não tinhas fotografias destes anos e depois tinhas que arranjar e ligas para aqui, e ligas para ali e e compras isto e compras aquilo. E eu sei bem aquilo, o tempo que tu gastaste, portanto não foi tempo em excesso, foi o tempo necessário para se poder trazer uma obra que engrandece o Vitória e engrandece os vitorianos, porque mais do que engrandecer o Vitória, engrandece os vitorianos
porque os livros retratam precisamente a história de todos os vitorianos. Pois, que nós falamos, Não é apenas exatamente. do golo que se marca, é da festa na bancada, é a comissão de fundos para um Vitória maior, são imensas passagens que o Vitória tem na vida associativa, não só dentro das 4 linhas, mas essencialmente fora delas, que retrata este mesmo livro do centenário. Por isso, parabéns, Obrigado. Vasco, obrigado por esta conversa, que foi, diria eu, bastante esclarecedora. Obrigado, Filipe, foi um prazer. Boa noite a todos. E já agora, se puderem, comprem. Obrigado, meu amigo. Fica então esse convite para adquirirem este livro, deixá-lo no sapatinho para os vossos pais, para os vossos avós ou para os vossos filhos, porque perdurará no tempo este livro do centenário do Vitória. Quanto a nós despedimos, foi um gosto podermos estar aqui à conversa com o Vasco, com um tema extraordinário, com este livro do centenário. Regressamos já na próxima semana com um novo convidado, com outro tema, com outras boas conversas aqui na Inquieta. Até lá, um forte abraço.